Hoje resolveremos a prova da SpaceX de 2021. Let's go! O texto fala sobre Texas High School opens grocery store that accepts good deeds as payment. Escola secundária do Texas abre uma cantina que aceita boas ações como pagamento. Vamos ler o primeiro parágrafo do texto para nos sintonizarmos, nos localizarmos dentro da prova. Saber o que ele efetivamente diz. Já temos uma ideia, sabemos que é uma escola de nível médio, de ensino médio, que tem uma cantina e, ao invés de receber dinheiro como pagamento, eles aceitam boas ações. Vamos ao primeiro parágrafo. How many high schools can say they have a grocery store inside their walls? Quantas escolas secundárias podem dizer que tem uma cantina em suas instalações? O aluno é que administra o espaço na Linda Tuff High School, na zona rural de Sanger, no Texas. Fornece alimentação e outras necessidades aos alunos e suas famílias, enquanto ensinam habilidades essenciais para a vida profissional. Eles não aceitam dinheiro, apenas boas ações. Em vez de dinheiro, os alunos utilizam um sistema de pontuação. Já temos ideia do que se trata o texto, eu te aconselho a ir para as opções. Então vamos lá, para a questão de número 45. Na sentença, and the store doesn't accept cash, just good deeds. A palavra deeds significa o quê? Gente, uma questão clássica da prova da SpaceX, uma questão de vocabulário. Você, nesse caso, nem precisa de ler o texto. Esse fragmento é o suficiente para você responder a questão. Deeds significa ações, intenções. Portanto, gabarito letra C. Questão 46. De acordo com o texto, stock the shelves. É um exemplo de... Lá no terceiro parágrafo, ele diz que they stock the shelves. Ou seja, eles abastecem as prateleiras. E eles, na sequência, eles enumeram outras funções dos estudantes. Então, você vai olhar lá e você vai ver. Ele fala que controlam o estoque, o endereço de entrega, monitoram registros. São algumas habilidades, algumas funções que os alunos têm. O que concluímos que o gabarito da 46 é a letra D, Job Skills. Questão de número 47. Na sentença, students are really the key piece of it. Os alunos realmente são a chave do sucesso. Pode ser corretamente parafraseado no seguinte termo. Letra A. Os alunos são a parte mais importante do projeto. Perfeito. O gabarito letra A. Nem precisa ler o texto, nem precisa continuar. Seguindo em frente, o próximo texto fala sobre a palavra do ano de 2020. Foi a palavra lockdown, segundo o dicionário Collins. Vamos ler o primeiro parágrafo? Lockdown, the noun that has come to define so many lives across the world in 2020. Lockdown, uma palavra que definiu a vida de muitas pessoas no mundo em 2020, foi nomeada a palavra do ano pelo dicionário Collins. Lockdown é definido pelo Collins como a imposição de restrições rigorosas para viajar, interações sociais e acesso a espaços públicos. O dicionário tem 4,5 bilhões de palavras, contém material escrito dos sites, livros e jornais, assim como materiais de rádio, televisão e conversas. Houve um aumento de 6.000% em seu uso. Então tá aí. Primeiro parágrafo. Vamos agora para as questões. Questão de número 48. Lockdown é definido pelo Collins como a imposição de restrições rigorosas para viajar, interações sociais e espaços públicos. Nem frequentar espaços públicos.
Ele quer que você escolha uma outra definição para a palavra lockdown. Opção A. A habilidade de se fazer algo muito perigoso ou enfrentar uma grande dor ou imposição quando necessário. Acho que não, né? Vamos em frente. Letra B. Um documento ou declaração que oficialmente não representa uma política governamental regular ou corrente. Letra C. Uma seção de uma grande organização pública ou privada, como o governo, um negócio, uma universidade, etc. Letra D. Uma ordem oficial para controlar o direito de ir e vir de pessoas e veículos devido a uma situação perigosa. Perfeito, letra D. Gabarito. Letra E. Uma doença comum que causa aumento da temperatura do corpo e pequenas manchas vermelhas que cobrem o corpo. Não, né? Então, gabarito, letra D. Questão 49. É aquela clássica questão que eu sempre falo com vocês de pronome. Muito comum esse tipo de questão em provas de inglês. No primeiro parágrafo, eu tenho o item 1, os itens 2 e 3 no segundo parágrafo. Então, o que você tem que fazer? Voltar no início do período. O início do período está ali, ó. The 4.5 billion word in Collins corpus. O dicionário tem 4,5 bilhões de palavras. Contém material escrito dos sites, livros e jornais, assim como materiais de rádio, televisão e conversas. Houve um aumento de 6.000% em seu uso, ou seja, no uso do dicionário. Dicionário, coisa, objeto. O pronome que eu vou usar ali é o its, possessivo adjetivo, porque na sequência eu tenho um substantivo. Antes de substantivo, eu uso possessivo adjetivo. Se você olhar as opções, você tem its na letra A e its na letra D. Vamos à próxima, número 2. A linguagem é uma reflexão do mundo ao nosso redor. E 2020 foi dominado pela pandemia global, diz a consultora de conteúdo linguístico da Collins, Ellen Newstead. We have chosen lockdown. Então vamos lá, presta atenção agora. Nós escolhemos lockdown como a palavra do ano, porque sintetiza a experiência vivida por bilhões de pessoas. Então vamos lá. We have chosen lockdown as... Se eu olhar as opções, eu tenho our na letra A e his na letra D. Então, lockdown, nós escolhemos lockdown como a nossa palavra do ano. Então você tem o i lá no início do período. O pronome our é que vai... O pronome our, ele corresponde, é o subject, né, que corresponde ao subject we. Então aí você tem que usar o our, possessivo adjetivo também, porque na sequência eu tenho um substantivo. Tá? Continuando. Então escolhemos lockdown, né, como a palavra do ano, porque sintetiza a experiência vivida por bilhões de pessoas que tiveram suas rotinas. Então, olha lá, suas rotinas diárias, de quem, gente? Das pessoas. Então, gabarito letra A. Você tinha o there, tanto na A quanto na D, você já sabia que era there, né? Mas o que definiu a questão foi esse we. Então, você tem que usar o our, que corresponde a ele. 49, gabarito letra A. Questão de número 50. De acordo com o texto, escolha a declaração correta. Na letra A, eu tenho all the words. Antes da gente traduzir, queria chamar a atenção novamente para essa palavrinha all. All significa todos, todas. Normalmente, quando essa palavra aparece nas opções, a opção está errada. Normalmente. Todas as palavras do dicionário, né, todas as palavras da lista top 10 do dicionário, tinham relação com o coronavírus. Você, voltando lá, né, olha assim, top 10, é a palavra-chave. Acha top 10 lá no texto e você vai ver que ele também fala do TikTok, BLM, Black Lives Matter, vidas negras importam. Fala do Príncipe Harry, do Harry. Então, todas as palavras não estão relacionadas diretamente à crise do coronavírus. Opção A está errada. Opção B.
Collins Corpus. Então, o Collins Corpus é uma coleção de evidências de linguagem escrita e falada. Perfeito, é o gabarito. Já lemos sobre isso. Nós traduzimos sobre isso. Ele fala que o dicionário, né, tem 4,5 bilhões de palavras e contém material escrito dos sites, de livros, de conversas, materiais de rádio, televisão. Então, a opção B, sim, está correta. É uma coleção de evidências da linguagem escrita e falada. Gabarito letra B. A letra C fala, a palavra do ano, no caso aí lockdown, não nos diz muito sobre as maiores preocupações mundiais. Sim, a maior preocupação mundial foi o lockdown e o coronavírus. Letra B. Vidas negras importam teve um tímido aumento no seu uso e não apareceu na lista. Então procura lá BLM, você vai ver lá no terceiro parágrafo que sim, tá? Não foi um aumento tímido não. A letra E diz que o dicionário Collins contou aproximadamente 100 mil usos da palavra lockdown em 2020, contra somente 4 mil em 2019. 4 mil em 2019, se você olhar lá no texto, são números. Normalmente, quando tem número no texto, eles fazem uma questão com número. E 4 mil em 2019 é uma informação verdadeira. Mas lá no texto, ele diz que contou aproximadamente com 1/4 de milhão, gente. 1/4 de milhão são 250 mil e não 100 mil. Por isso a opção E está errada. Próximo texto. Chinese woman opens plans emergency exit for some fresh air. Mulher chinesa abre a saída de emergência de um avião para conseguir um pouco de ar fresco. Um voo foi atrasado em 1 hora e uma mulher foi detida pela polícia depois que ela abriu a porta de saída de emergência para respirar um pouco de ar fresco. Antes que o avião levantasse voo na província de Hubei, na China Central, reportou a imprensa local. O incidente aconteceu no voo MF-8215 de Wuhan para Lanzhou, que estava programado para levantar voo às 3h45 da tarde do dia 23 de setembro. Já sabemos aí, então, do que se trata o assunto. Vamos para as opções. Questão 41. A mulher que causou o incidente no voo 8215 tinha... Bom, você pode pegar a palavra mulher como palavra-chave e procurar lá no texto. Você vai encontrá-la no primeiro parágrafo, vai procurar ali a resposta, não vai achar. Na sequência, ela aparece no início do segundo parágrafo, onde diz que ela... she was in her 50s. Então, ela tinha ali por volta dos 50. Isso quer dizer que ela tinha entre 50 e 59 anos de idade. Gabarito letra C. Na questão 52, ele fala sobre o next to. Qual palavra pode substituir next to? Então ele fala aí, né? About the rules, sobre as regras para quem assenta ao lado da saída de emergência. Ao lado, pessoal, é a letra E, beside. Next to e beside é a mesma coisa. Era uma questão de gramática e você tinha que saber o sinônimo de next to. Gabarito letra E. Questão de número 53. É uma questão de voz passiva. Ele te deu a voz passiva e te pediu a voz ativa. Então você tem lá sublinhado, he was held. He was, o verbo to be está no passado, na voz passiva. Isso quer dizer o quê, candidato? Candidata? Quer dizer que na voz ativa, o verbo principal tem que estar no simple past. Tem que estar no passado simples. A opção que você tem aí, em que o verbo principal está no passado simples, é a opção E, letra E. O próximo texto fala sobre o Queen's Gambit. Estratégia da rainha. Everyone wants a chess set now. Todo mundo quer um jogo de xadrez agora. Bom, a questão já começa com
palavras faltando e, obviamente, você vai ter uma opção te perguntando quais palavras encaixam aí no texto. Vamos lá nas opções. É logo a questão número 54, de cara, né? Bom, vamos ver aí, vamos analisar. Letra A, finally. Gente, como é que finally, finalmente, né? Você está assim concluindo, vai começar um parágrafo, vai começar um texto. Finalmente o quê? Então, letra A você pode cortar. Letra B, embora, apesar de. Sim, não estaria totalmente errado. Letra C, however, porém, também é uma conjunção adversativa. Teria que ter algo antes aí para você falar, ó, aconteceu isso. Porém, letra C pode eliminar também. Letra D, The Crown Movie. Então, The Crown ali, a coroa, filme. Vamos ver lá, vamos voltar lá. Então, The Crown, for the past few years, the most popular movie. The Crown, nos últimos anos, em alguns anos passados, o mais popular filme na Netflix foi. Não tá dando. Não tá batendo, gente. Você teria que mudar toda a estrutura para que estivesse correto a opção D. Né? Algo do tipo The Crown for the last few years was the most popular movie on Netflix. Então, também estaria errada a opção D. A opção E, The Crown, então a coroa está em letra maiúscula, né? Provavelmente aí um filme, um lugar, enfim, letra maiúscula. Nos últimos anos, né, nos anos passados, a atriz mais popular da Netflix também não tá legal aí, né? The Crown, quer dizer, atriz, The Crown não é o nome de uma pessoa, de uma mulher, de uma atriz. Tá errado também, gente. Pô, então por exclusão aí, gabarito letra B. Although for the past few years the most popular queen on Netflix was undoubtedly Her Majesty Queen Elizabeth. Embora, né, apesar de nos últimos anos a rainha mais popular na Netflix foi indiscutivelmente Sua Majestade a Rainha Elizabeth. Letra B, o gabarito. Uma questão que nós fizemos por eliminação. Não foi uma das questões mais fáceis da prova. Então, se você conseguiu fazer como eu fiz aqui, está ótimo. És um grande candidato, uma grande candidata. Questão 55. Chessboards. Os tabuleiros de xadrez estão sumindo das prateleiras após a temporada de sucesso do programa. Ele pergunta as palavras fly off the rack. Significam o quê? Letra C, to be sold very quickly. Se elas estão sumindo das prateleiras, pessoal, significa que estão sendo vendidas rapidamente. Gabarito letra C. 56. De acordo com o texto, escolha a declaração correta. Então vamos lá. The Queen's Gambit is a game of chess created by Netflix. Então, The Queen's Gambit é um jogo de xadrez criado pela Netflix. Volta lá no texto, acha essa palavra The Queen's Gambit. Gambit. Seria, né, a estratégia da rainha, né, o efeito da estratégia da rainha. Não foi um jogo de xadrez criado pela Netflix. Tá? Netflix reproduz filmes, ela não cria nada, não dá mais um jogo de xadrez. Tá bom? Mas olhando o texto, você vai ver que foi o efeito criado pelo filme. As pessoas começaram a adquirir tabuleiros de xadrez devido ao sucesso do filme. Letra B. Depois de After Queen's Gambit, né, a estratégia da rainha, novos públicos começaram a se interessar pelo xadrez. Sim. O texto fala isso aí. Que, né, everyone wants, né, o próprio título, né? Ele diz que todo mundo agora quer um jogo de xadrez. Perfeito, gabarito letra B. Letra C.
Se você não tem muito dinheiro, você não pode comprar peças de xadrez. Totalmente sem noção, né, gente? Então eu quero comprar uma única peça de xadrez. Quero comprar uma única peça de xadrez. Uma rainha, por exemplo. Eu preciso de muito dinheiro para comprar só a rainha. Letra D. Tabuleiros de xadrez antigos e contemporâneos são considerados incomuns. Não, se você pegar essas duas palavras aí, Vintage and Contemporary Chessboards, e procurar essas palavras no texto, você vai achar lá que ela diz que há uma variedade deles. Então, se há uma variedade, há muitos, não é incomum, não é difícil de achar. Letra E. O jogo de xadrez surgiu na Índia no século passado. Se você olhar lá no texto, a palavra century como palavra-chave, você vai ver que ele diz que o texto diz que existe há muitos séculos e não surgiu na Índia no século passado. 56, gabarito letra B. Fim da prova de inglês. Eu espero que você tenha mandado bem nessa prova. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!